Olá, sejam muito bem-vindos. Se a ideia de começar a mexer com eletrônica e ter que comprar um monte de componentes parece um pouco intimidante, esta análise foi feita pensando em uma solução. Hoje, a gente vai explorar o superpoderoso Raspberry Pico e descobrir como programar e testar projetos com ele, só que de um jeito totalmente virtual. Pois é, parece até meio mágico, né? Mas essa é exatamente a pergunta que a gente vai responder aqui. Vamos ver como é possível criar, programar e, o mais legal, ver um circuito funcionando na sua frente direto no navegador. E para fazer essa mágica acontecer, a gente vai focar em duas peças principais. Primeiro, o Raspberry Pi Pico, que é um microcontrolador incrível, super capaz. E segundo, o Walkwi, que é a plataforma online que torna tudo isso acessível para qualquer pessoa em qualquer lugar. Ok, vamos começar pelo começo, o hardware. Porque antes de simular qualquer coisa, é fundamental entender o que faz essa plaquinha, o Pico, ser tão especial nesse universo dos microcontroladores. Olha, diferente dos outros Raspberry Pi, o Pico não é um computador completo. Ele é um microcontrolador, ou seja, um cérebro bem compacto, projetado para controlar outros componentes eletrônicos. O coração dele é o chip RP2040, que tem 2 processadores, o que dá uma potência surpreendente para o tamanho e para o preço dele. E o melhor de tudo é flexibilidade. Dá para programar em C, MicroPython, o que for mais confortável. Agora, vamos dar uma espiada mais de perto no que torna o chip RP2040 tão genial. A arquitetura interna dele é o grande segredo da sua eficiência. Pensa só, dentro do chip, os 2 núcleos do processador e outros componentes precisam acessar a memória o tempo todo. Num projeto de baixo custo, gerenciar esse fluxo de dados sem criar um gargalo é o grande desafio. E para evitar esse engarrafamento, os engenheiros criaram o chamado AAB Crossbar. E essa analogia da rotatória é simplesmente perfeita. Em vez de ser uma rua de mão única, onde todo mundo tem que esperar sua vez, o crossbar cria várias pistas, várias rotas, para os dados fluírem livremente. Isso permite que os 2 núcleos trabalhem ao mesmo tempo, sem um atrapalhar o outro. É pura otimização para tirar o máximo de desempenho de um hardware barato. Genial! E aqui vem outra sacada de mestre para manter o custo baixo e a flexibilidade lá em cima. O chip, ou Execute in Place. O Pico não tem uma memória interna gigante e cara para guardar o programa. Em vez disso, ele usa uma memória flash externa, que é bem mais barata. O chip basicamente permite que o processador leia e execute o código direto dessa memória externa, de uma forma super rápida. Isso não só economiza espaço e dinheiro, mas também dá uma flexibilidade enorme. Dá para usar memórias flash de 2 até 16 MB sem precisar mudar nada no design do chip. Certo, já entendemos como funciona o cérebro do Pico. Agora, vamos para o nosso parquinho de diversões virtual, onde a gente pode brincar com tudo isso sem medo nenhum de queimar alguma coisa. O Walkwi é uma ferramenta sensacional. É um simulador online que não só imita, ele simula de verdade o chip RP2040 em tempo real. Isso quer dizer que o código que a gente escreve e testa ali vai se comportar exatamente da mesma forma no hardware físico. É um ambiente perfeito para aprender, testar e prototipar. E o melhor é que não precisa começar do zero sofrendo. O Walkwi já vem com vários projetos de exemplo. Quer fazer um LED piscar? Tem um modelo pronto. Quer controlar um display? Também tem. Isso deixa a curva de aprendizado muito mais suave. Então, vamos lá, né? Chega de teoria, vamos para a prática. Vamos fazer o famoso Olá Mundo do hardware. Piscar um LED. É o primeiro passo clássico e é super gratificante ver a coisa funcionando. Ok, olhando assim de primeira, o código pode parecer um pouco assustador, mas calma, vamos analisar ele com calma. Esse é um código C padrão para o Pico e cada linha tem um propósito bem claro. Na verdade, o controle todo se resume a essas 4 funções aí. GPO init e GPO setdir basicamente preparam o pino avisando que ele vai ser usado para mandar um sinal para fora. Depois, dentro de um loop infinito, a função GPO put liga o LED mandando energia ou desliga cortando energia. E a Sleep MS, ela só dá uma pausa, um tempinho, para a gente conseguir enxergar o LED piscando. Simples e muito poderoso. Certo, o código diz o que fazer, mas não diz onde. Como é que o programa sabe que o pino 15 tem que se conectar a um LED? É aí que entra a mágica da simulação. Esse arquivo, o diagram.json, é como se fosse o mapa do nosso circuito virtual. A linha Builder fala para o Walkwi, olha, para compilar esse código, usa as ferramentas oficiais da Raspberry Pi. E a linha de Connections faz a ligação física virtual, dizendo exatamente isso.
conecte o pino 15 do pico no pino positivo do LED. É aqui que o software e o hardware virtual se encontram. Beleza, fizemos um LED virtual piscar e foi fácil. Mas no mundo real, tem um componente minúsculo que muita gente que está começando esquece. E ignorar ele pode ser um erro bem caro. A tentação é grande, né? Só ligar o LED direto no pino. Afinal, no simulador funciona. Mas e no hardware de verdade? O que acontece? Vamos ver as consequências. A diferença é gritante, é noite e dia. Um LED não tem controle próprio. Sem um resistor para limitar a corrente, ele vai tentar sugar o máximo de energia possível do pino GPIO, muito mais do que o pino foi feito para aguentar. O resultado? Isso pode fritar o pino ou, no pior dos cenários, danificar o chip RP2040 para sempre. O resistor não é opcional, gente, é uma proteção essencial. E essa é a regra de ouro, é a lição mais importante para quem está começando. A simulação permite que a gente erre sem quebrar nada, mas essa é a lição que a gente tem que levar para o mundo real. Nunca, jamais, conecte um LED direto no GPIO. Tá, mas qual resistor usar? Um valor de 220 ohms é uma escolha padrão, super segura para a maioria dos LEDs. É o suficiente para proteger o pico e ainda deixar o LED brilhando forte. E no fim das contas, a grande sacada é essa. O Raspberry Pi Pico é um hardware fantástico, mas o que o torna realmente poderoso para aprender é todo o ecossistema em volta dele. Ferramentas como o Walkwind quebram as barreiras, permitem experimentar com total segurança e deixam o foco no que realmente importa, a lógica e a criatividade. Fazer um LED piscar é só o comecinho. O que vem depois? Quem sabe um monitor de temperatura ou um teclado totalmente customizado? A jornada só está começando. A porta foi aberta e a pergunta que fica é: o que vai ser construído agora?